Fala aí, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Jornada no Beck. E hoje, como vocês podem ver, estamos aqui, mais um dia de trilha, mais um dia no meio do mato, então já deixa o teu like aqui embaixo se você quer que eu grave mais episódios aqui no meio do mato, beleza? Deixa o teu like aqui embaixo e estamos hoje dando início ao nosso terceiro episódio aqui da Jornada no Beck. A gente ainda está aqui no iniciozinho de toda essa nossa jornada, de toda essa nossa caminhada. Tem muita coisa ainda para a gente conversar, tem muito assunto ainda pela frente, então caso você ainda não esteja inscrito aqui no Movimento No Beck, você já sabe o que você vai fazer, você vai clicar no botão de se inscrever aqui embaixo também, para você não perder aí os próximos episódios aqui da Jornada No Beck, beleza? E hoje eu quero conversar com você sobre um ponto bem específico, que é o seguinte: maconha, vicia ou não vicia? Será que é possível ficar viciado em maconha? Será que é possível também você de repente usar sem se viciar? Talvez alguns de vocês que estejam aqui assistindo esse episódio estejam aí no início do uso, ou de repente até antes do início, vocês estejam aí pensando em começar a usar, e aí você está naquele momento se perguntando, né, se você vai, se você não vai, se você deve começar, se você não deve começar, e aí você se questiona: será que maconha vicia? Será que maconha faz mal? Como é que é esse negócio aí de fumar maconha? Então, esse vídeo aqui é para você, beleza? E é para você também que de repente já fuma aí há muito tempo e você está querendo parar, mas você está com alguma dificuldade de conseguir parar. Então esse vídeo aqui também é para você, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Movimento No Beck, movimento que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, vamos responder essa pergunta: maconha vicia? Primeiramente eu queria deixar aqui bem claro uma coisa. No episódio de hoje, pessoal, eu não vou trazer aqui explanações técnicas, eu não vou trazer aqui definições exatas. Quem está acompanhando aqui a Jornada No Beck viu que no primeiro episódio eu trouxe mais essa abordagem, né? Eu acho que é importante trazer também essa abordagem, né, para vocês terem também esse olhar mais técnico, esse olhar da definição das coisas, mas eu gosto sempre de estar balanceando as abordagens. Então, a gente não precisa também se limitar somente a esse olhar técnico da definição do dicionário, das definições dos manuais diagnósticos. A gente não precisa se limitar a essas definições. A gente pode também trazer a nossa percepção comum, né, de pessoa comum como usuário. Eu posso, inclusive, trazer a minha percepção aqui como psicoterapeuta, né, que trabalha justamente com esse foco na dependência em cannabis. Então, a gente pode trazer aqui essa visão humana da coisa em termos gerais, em termos populares, né, para você que está aqui comigo conseguir me entender de todas as formas possíveis, beleza? Então, essa que é a ideia do nosso episódio de hoje. Eu não vejo problema nenhum nisso, muito pelo contrário, eu só acho que isso enriquece ainda mais as nossas conversas, beleza? Mas então vamos lá, pessoal, por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque eu quero começar esse nosso episódio de hoje levantando a seguinte pergunta: o que é o vício, né? Lembrando que a pergunta central que a gente quer responder aqui é se a maconha vicia. Mas, para a gente responder essa pergunta, né, a gente tem que responder uma pergunta antes, que é: o que é o vício? Beleza? Então, vamos tentar aqui responder essa pergunta de uma forma bem fluida, de uma forma bem... Acho que o avião está passando, eu vou esperar o avião passar, porque eu estou gravando o áudio pelo celular, eu não sei exatamente a qualidade deste áudio, então vamos esperar um pouquinho. Mas então, pessoal, vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta aqui de uma forma bem fluida, sem apego a definições exatas e rígidas, como a gente fez lá no primeiro episódio da Jornada No Beck, beleza? Então, pessoal, o que é o vício? O vício é um comportamento de autodestruição. O vício é também a perda do controle, a perda da liberdade, não é isso? Qual que é aquela analogia popularmente usada para o vício? É a analogia da prisão, né? O vício é uma prisão. Por que se tem essa visão de que o vício é uma prisão? Porque a pessoa perde a liberdade, a pessoa perde a liberdade de escolha. Ela não quer mais, mas ela não consegue ficar sem, percebe? E aqui eu estou falando do vício genericamente, tá? Qualquer vício que seja. O vício, ele é sempre isso, ele é sempre uma prisão, ele é sempre uma privação, uma perda da liberdade. O vício é a pessoa sem poder sobre ela mesma, percebe? Por isso que é tão pesado, por isso que é essa sensação de impotência, essa sensação de fraqueza, porque a pessoa se vê
né, sem poder sobre ela mesma, né? Ela não quer fazer algo, ela está vendo os prejuízos que fazer aquilo está causando na vida dela, mas ela não consegue simplesmente deixar de fazer. Por quê? Porque ela está viciada. Então, esse é o vício, né? Eu acho que, popularmente falando, qualquer pessoa consegue entender que é assim que funciona o vício, né? O que você acha sobre o vício? Qual que é a sua visão sobre o vício? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber também a sua visão, beleza? Mas então, pessoal, uma vez que a gente teve essa visão geral sobre o que é o vício, vamos tentar entender aqui quais são algumas características marcantes do vício, né? Como a gente falou, por exemplo, a perda do controle, né? Talvez seja a principal característica. Outra coisa, sentir os prejuízos e mesmo assim continuar fazendo, percebe? Isso é uma outra característica do vício. Tentar parar e não conseguir, né? É mais uma característica, né? Um outro ponto, né? Principalmente quando a gente fala aqui de vício em substâncias, vício em uso de uma droga, abuso de uma droga, é a abstinência, né? O que é abstinência? A abstinência basicamente é a pessoa ter sintomas físicos se ela fica sem usar uma determinada droga, né? Se ela tenta cruzar aquela linha ali, se ela tenta parar com o uso da substância, o que acontece? Ela entra nesse estágio de abstinência, o corpo dela começa a sentir falta daquela substância, o corpo dela começa a reclamar, né? E aí nesse momento surgem então vários sintomas, tá certo? Outra característica marcante do vício, a tolerância. Quanto mais a pessoa usa uma determinada substância, menos ela sente o efeito que aquela substância proporciona. E aí ela vai precisando sempre de doses cada vez maiores, percebe? Então, pessoal, esse aí é o tal do vício, não é isso? Eu acredito que todos aqui estão de acordo, todos estão aqui conseguindo me acompanhar até o momento. Eu espero que você esteja me acompanhando. Tá me acompanhando? Deixa aqui embaixo nos comentários. Está fazendo sentido a nossa conversa aqui para você? Então, me conta aqui embaixo para eu saber, beleza? Mas então, pessoal, entendido o que é o vício, vamos tentar aqui responder a pergunta fundamental da nossa conversa, né? Afinal de contas, a maconha, então, ela vicia ou ela não vicia? Será que é possível ficar viciado em maconha, né? Mas a maconha não é só uma planta da natureza, né? Como é que uma pessoa fica viciada em uma planta da natureza? Será mesmo que isso é possível? Então, acompanha comigo esse episódio aqui até o final para você não perder nada da nossa conversa, para você não perder nada do que eu vou trazer aqui para você. Se você sair aí na metade, você vai ficar com entendimento também pela metade, beleza? Então vamos lá, vamos passar aqui por alguns pontos importantes, tá? A gente vai passando aqui ponto por ponto do que é o vício e a gente vai também vendo se a maconha se encaixa de repente nessa nossa visão que eu trouxe aqui pra gente sobre o que é o vício. Então, pessoal, ao meu ver, o ponto mais forte que caracteriza o vício, como eu falei, é a perda do controle. A pessoa não consegue mais controlar o uso. Então, será que isso acontece com a maconha? A pessoa não querer fumar a maconha e ela ir lá e acabar fumando? O que você acha? Será que isso acontece? Deixa a sua visão aqui embaixo nos comentários se isso já aconteceu aí com você em algum momento da sua vida. Algum momento aí da sua vida você já falou assim, ó, hoje eu não vou fumar maconha, né? E aí você foi lá e acabou fumando, né? Ou você falou assim de repente, eu vou ficar uma semana sem fumar maconha, eu vou ficar um mês sem fumar maconha. E aí, na prática, você foi lá e acabou fumando. Você não conseguiu ficar esse tempo sem fumar maconha. Isso já aconteceu com você? Deixa aqui embaixo para a gente saber, beleza? Eu já te adianto aqui, para você que de repente nunca fumou maconha, para você que está pensando de repente em começar a fumar, né? Eu já te adianto então que isso é uma coisa que acontece com bastante frequência entre os usuários de maconha, tá? A pessoa não querer fumar e acabar fumando. Isso é uma coisa que acontece demais, né? O pessoal vai deixar aqui embaixo nos comentários também confirmando e você vai ver, beleza? Eu conto aí com o comentário de vocês. Mas calma que isso daqui também não é suficiente, né? Eu não vou chegar aqui e dizer que a maconha vicia só por causa desse ponto, tá? Não é assim que a coisa funciona. Esse é só um ponto. Vamos ver também os outros pontos. Bom, a maconha causa, então, essa perda do controle. Muita gente perde o controle fumando a maconha. Outro ponto que a gente tem que analisar, tentar parar e não conseguir. Uma outra característica também bem marcante do vício. Será que tem gente aí querendo parar de fumar maconha e não está conseguindo? Bom, eu sei que o pessoal vai deixar aqui embaixo nos comentários e você vai ver a quantidade de pessoas nessa situação, mas eu já te adianto aqui que sim, muita gente quer parar de fumar maconha e acaba não conseguindo, tá? Por quê? Porque quando ela decide parar, sabe o que acontece? A pessoa entra no que a gente chama de
crise de abstinência. Então, quer dizer que a maconha causa abstinência? Sim, a maconha causa abstinência, ou seja, quando a pessoa fica sem fumar, ela tem reações fisiológicas, o corpo da pessoa reclama porque ela está sem fumar maconha. E você percebe então que essa é mais uma característica do vício e mais uma característica também que a gente pode encontrar no uso da maconha. Então, a maconha causa abstinência, beleza? Inclusive, um dos vídeos mais vistos aqui do canal é um vídeo onde eu falo sobre como passar pela crise da abstinência da maconha, né? Para você aí comprovar mais uma vez que sim, a maconha causa abstinência. Eu vou deixar o link, inclusive, aqui em cima no card para você assistir, caso você esteja nesse momento, tá? Mas só para você saber, alguns sintomas, então, comuns da crise de abstinência da maconha. Vamos lá. Insônia, pouco apetite, falta de motivação, falta de ânimo, falta de energia, né? Muitas vezes também irritabilidade, muita gente sente esse sintoma, a pessoa fica extremamente estressada, irritada, pavio curto, né? Tudo irrita a pessoa, tudo estressa. Qualquer pequena coisinha que aconteça ali no dia a dia da pessoa já estressa a pessoa, porque a pessoa já está naquele limite do estresse, né? E isso é um sintoma de abstinência, ou seja, é o seu corpo reagindo à ausência da droga, beleza? Outros sintomas que são muito comuns também nessa primeira fase de abstinência: dor de cabeça, sudorese, né? Algumas pessoas sentem isso, a pessoa fica suando frio pela mão, diminuição do apetite, a pessoa não tem vontade de comer nada, dificuldade para dormir, uma ansiedade mais apertada, inquietação, fissura, né? Ou seja, aquela vontade intensa de usar a droga. É uma vontade que é como se o corpo da pessoa estivesse ali se contorcendo por dentro, pedindo pelo menos um pouquinho daquela substância. A pessoa quer dar pelo menos um trago, né? Então, esses aí são alguns sintomas de abstinência da maconha, talvez sejam aí os principais, se eu não esqueci de nenhum, tá? Então, pelo que a gente está vendo até aqui, a maconha vem então se enquadrando naquela ideia de vício que a gente trouxe lá no início da nossa conversa, percebe? Vamos para mais um ponto, né? Outra coisa que caracteriza também o vício, que é a tolerância. O que é a tolerância? Eu expliquei também lá no primeiro episódio da Jornada No Back, vou deixar o link aqui em cima, tá? A tolerância é a resistência que o seu corpo cria à droga, beleza? E isso acontece com a maconha? Com certeza. Usuários de maconha precisam de doses cada vez maiores para conseguir chegar no objetivo final, né? No objetivo de ficar chapado. Você já deve ter ouvido por aí que o Snoop Dogg, por exemplo, ele fuma 50 baseados por dia, 80 baseados por dia, até 150 baseados por dia. Eu já vi aí que ele já fumou, né? E talvez agora você esteja aí rindo, né? Snoop Dogg, aquela coisa toda, achando graça. Mas volta aqui um pouquinho para a nossa conversa, que eu tô falando sério contigo, tá? Presta atenção aqui comigo. Deixa aí um pouquinho, por um minuto, a quinta série de lado. Vamos falar sério aqui agora. Você acha que uma pessoa que fuma essa quantidade de baseado por dia, né? Você acha realmente que essa pessoa fica chapada? Deixa eu te falar uma coisa, ele não fica chapado, ele está tentando ficar chapado, né? Mesmo fumando a maconha com maior concentração de THC que existir, ele não fica chapado. O Snoop Dogg não fica chapado. Por quê? Porque o organismo dele já criou tolerância. A tolerância funciona assim: você vai precisar de doses cada vez maiores e a onda que você sente é cada vez menor, né? Até chegar um momento que não importa mais. Você pode fumar aí à vontade, você não vai mais ficar chapado, você não vai mais sentir a onda da maconha. Você pode sentir outras coisas, você pode sentir ali uma pressão na sua cabeça, por exemplo, sei lá, e aí você acha que isso é uma onda, tá sentindo aquela pressãozinha assim, mas chapado mesmo você não fica mais, né? Então, se a gente trouxer aqui o exemplo do Snoop Dogg, a gente percebe que sim, a maconha causa tolerância, ou seja, conforme você vai usando a droga, o seu organismo ele vai ficando cada vez mais resistente e a droga vai fazendo cada vez menos efeito. Então, é isso que é a tolerância, é isso que você tem que entender, beleza? É claro que o Snoop Dogg é um caso extremo, né? Mas ele não é o único que desenvolveu tolerância fumando maconha. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui nesse momento me ouvindo também desenvolveram algum grau de tolerância. Talvez não como Snoop Dogg, até porque você não tem tanto dinheiro para fumar tanta maconha assim, né? Mas dentro da sua realidade você desenvolveu a tolerância. É só você parar aí para analisar o seu histórico com a maconha, né? Às vezes lá atrás, no início do uso, você fumava um baseado de prensado e você ficava já chapadão, né? Hoje em dia você tem que fumar aí 3 baseados daquela maconha gourmet, né? Seja ela qual for,
ice, kush, skunk, haxixe, ou sei lá o que você fuma, né? Você está aí fumando altos níveis de THC, mas você já não fica tão chapado quanto antes. Por quê? Porque o seu organismo está tolerante à droga, entendeu? Então, mais um ponto aí que a gente tem indicando que a maconha, sim, é uma droga viciante. E se por acaso você tem alguma dúvida se maconha é droga ou não é droga, né? Afinal de contas, ela é uma planta da natureza, você pega ela ali do pé, é isso? Então, se você tem essa dúvida, eu recomendo que você assista o primeiro episódio da Jornada No Back, onde a gente aborda justamente essa questão. Afinal de contas, maconha é droga ou não é droga? Então você já sabe, o link está aqui em cima do card, o link está aqui embaixo também na descrição. Vai lá e assiste o primeiro episódio da Jornada No Back, assiste o segundo também, tá certo? Então, pessoal, eu acredito que com o que a gente tem aqui, a gente já consegue chegar a alguma conclusão, né? O que vocês acham? Vocês acham que já dá para concluir? Eu acho que já dá para concluir. A gente viu aqui hoje que muitas pessoas se perdem no uso da maconha, muitas pessoas perdem o controle sobre o uso, muitas pessoas usam de forma completamente desordenada, todo dia, toda hora. A pessoa muitas vezes não quer fumar, mas ela acaba fumando, é isso? E você pode até estar me perguntando, mas não tem pessoas que usam sem abusar? Sim, existem pessoas que usam sem abusar, isso é uma verdade. E a gente vai falar, inclusive, sobre isso em algum momento aqui na Jornada No Back, pelos próximos episódios. Então, para você não perder esse episódio, você tem que estar inscrito aqui no canal. Caso você tenha essa dúvida e você quer ter um esclarecimento sobre isso, se inscreve aqui embaixo para não perder este episódio da Jornada No Back, tá certo? Mas o fato é que muita gente perde o controle fumando maconha, muita gente quer parar e não consegue parar, né? Por isso, inclusive, que existe aqui o movimento No Back, que é um movimento para ajudar essa pessoa que quer parar e não está conseguindo. Talvez essa pessoa seja você, né? E a gente já viu também que a maconha causa tolerância, a gente viu que a maconha causa abstinência, que são também outras duas características do vício. E um último ponto sobre o vício que a gente não conversou hoje, pessoal, mas que merece a nossa análise é o seguinte: será que existem pessoas que vivem prejuízos causados pelo uso da maconha e mesmo assim elas continuam ali fumando a maconha, né? Mas para a gente responder essa pergunta, a gente tem que responder uma pergunta que vem antes dessa, que é se a maconha traz prejuízos. Afinal de contas, a maconha faz mal, né? Mas não falaram que a maconha faz tão bem. Eu estou ouvindo o pessoal dizer por aí que a maconha é uma planta medicinal. Como é que uma planta medicinal, como é que uma erva da natureza vai trazer prejuízos na minha vida, né? Eu ouvi dizer que a maconha cura ansiedade, ouvi dizer que a maconha alivia dor, cura câncer, cura tudo, né? A maconha é uma erva medicinal da natureza, né? Como é que ela vai fazer mal? Agora eu não estou entendendo, né? Será que a maconha faz mal? Então, fica ligado aqui na Jornada No Back, porque esse vai ser o assunto do nosso próximo episódio, beleza? A gente vai conversar exatamente sobre isso. Será que a maconha faz mal? Será mesmo que fumar maconha faz mal? Mas é fumar que faz mal ou será que comer também faz mal? A maconha é um problema em si ou o problema é a fumaça? O problema é o prensado? Ou será que a planta natural, bem tratada, bem colhida, também é um problema, né? Será? E se a gente de repente descobrir que a maconha faz mal? Que males são esses que ela faz? Quais são os prejuízos que a maconha pode causar na vida de uma pessoa? Bom, tudo isso são perguntas aí para o nosso próximo episódio ou para os nossos próximos episódios. Não sei se vai dar para responder tudo no próximo, mas acompanha a Jornada No Back que você vai estar por dentro de tudo isso. No momento eu me contento aqui em deixar claro para você nesse episódio que sim, maconha vicia, beleza? E aí eu preciso agora do seu feedback. O seu feedback aqui é fundamental para eu saber se eu estou conseguindo ser claro aqui com você, se você está me entendendo, se está fazendo sentido. O meu objetivo aqui é você sair desse vídeo com uma certeza dentro de você. Maconha vicia. Sempre vicia? 100% das vezes? A gente não entrou ainda nessa questão aqui, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Mas foi o que eu te falei aqui. Dá para usar sem viciar? Às vezes acontece, a gente vê por aí. Porém, isso aí tem muitos poréns. A gente tem que conversar com muita calma sobre isso, beleza? Então, acompanha aqui a Jornada No Back. Mas, sim, existem pessoas que fumam maconha e não são viciadas. Mas o ponto não é esse. O ponto é o seguinte. Você conseguiu entender que a maconha é uma droga e que a maconha pode viciar, que ela tem um potencial de vício, né? Você consegue perceber que existem muitas pessoas viciadas de fato na maconha, dependentes em cannabis, né?
Aí eu preciso da sua sinceridade nesse momento, da sua participação. É só isso que eu te peço. Deixa o teu comentário aqui embaixo para eu saber se você me entendeu, para eu saber também se eu fui claro na minha comunicação, se eu fui claro nas minhas palavras, se você concorda, se você discorda, se tem alguma coisa importante que eu deixei de comentar de repente, né? Enfim, deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente estar se falando, beleza? Tamo junto então e eu te vejo por aí. Valeu!